Maybe I don't treat you quite as good and over. Maybe I don't love you quite as often and over. Lately changed, I silly stood and down. I just never took a time. You're always on my mind. Always on my mind. Maybe I don't hold you and long at time. Bom dia! Hoje são 16 de janeiro de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo aqui mais uma explanação. Todos os dias, vídeos com comentários de várias pessoas que diariamente frequentam minha página no YouTube. Vou trazer aqui, mais uma vez, a explanação da Josete. A Josete foi cristã evangélica durante muitos anos. Durante 10 anos, ela era membro da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Universal de Edir Macedo. Durante 10 anos, ela saiu. Hoje ela é uma ateia convicta. Então vou trazer aqui o recado dela. Vamos lá. Ela escreve assim: Bom dia, professor. Moro aqui em Maceió. Vou falar de algumas coisas que vi e vivi quando eu era da Igreja Universal do Reino de Deus. Falo de lá porque foi lá que passei 10 anos. Quando eu era de lá, como já disse, vivi um terror, medo do Deus de lá. Eu e meu esposo, professor, nós trabalhamos para a igreja de graça, sem receber um centavo. Eles, os pastores, diziam que era para Deus. Só que eu depois vi que não era o que eles diziam. Fui observando. Fazia até fogueira santa. Dava dízimo, oferta e ainda pediam para pagar as despesas da igreja com água e energia. Aí pensei comigo mesma, já dou dízimo, ofertas, sacrifício e ainda tenho que dar dinheiro para essas despesas? Demorei, professor, mas acordei. A pessoa só erra até o dia que quer. Já não aguentava mais, professor. Já não aguentava mais trabalhar tanto e não via resultado algum. Era triste. Resumindo, foi a experiência mais triste que passei, viver dentro da Universal do Reino de Deus. Agora sou livre. Depois que saí, vi minha vida fluir. Agora vivo na paz, sem o tal de pastores mandando em minha vida. Eis aí, gente, a bela explanação da jovem Josete. A Josete mora em Maceió. Josete. Ela diz aqui que passou horrores na Igreja Universal do Reino de Deus. O que é que eu sempre digo aqui? Que o cristianismo é louco por dinheiro. Sempre foi louco por dinheiro, o cristianismo. Veja, a primeira igreja a despontar no cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Louca por dinheiro, desesperada por dinheiro. E agora, com mais fome ainda, os protestantes, os evangélicos aí. Entendeu? E aqui, veja que a Josete esteve dentro da Universal durante 10 anos. Ela sabe o inferno pelo qual ela passou. Entendeu? Veja a ganância por dinheiro. Isso aí é a marca do cristianismo. Sempre digo isso aqui. Nem é preciso ler essas explanações de pessoas que passaram por isso. Então a Josete aqui nos diz que
ficou 10 anos na Universal do Reino de Edir Macedo, 10 anos. E lá, veja, ela diz aqui que vivia um terror, medo do Deus de lá. Porque os cristãos aí, pastores principalmente, amedrontam os fiéis com o inferno, com o Satanás. Se os fiéis não colaborarem, quando morrerem, serão queimados no fogo do inferno. Eles pregam isso aí, eles fazem lavagem cerebral nas igrejas evangélicas. E aí os fiéis ficam com medo. A Josete aqui ficou com medo. Ela tinha medo do Deus pregado lá na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas tudo isso é técnica de lavagem cerebral, para que o fiel fique com medo mesmo e entregue aí até o último centavo. Pois bem, ela diz aí que ela e o esposo trabalhavam de graça na igreja, fazia lá obras na igreja, fazia ações, entendeu? Talvez aí na conservação da igreja, limpando a igreja, e isso sem remuneração, de graça, porque eles dizem aos fiéis que você está trabalhando para Deus. Aí o fiel coloca essa maluquice na cabeça e pensa que realmente o fiel pensa que está trabalhando para Deus. Deus algum existe, Deus algum tem algum edifício aí para ser lavado para alguém passar a vassoura. Entendeu? Aí ela diz aqui que, veja bem, ela diz que, olha, o dinheiro que ela ganhava e o esposo, tudo, quase tudo para a igreja. E aí, por meio de dízimos, ofertas, veja, fogueiras santas. Além disso, além do dízimo, de ofertas, além disso, ainda eles colocavam os fiéis para pagarem as contas de energia e água. Veja, que vergonha, não é? Que vergonha. Mas é isso aí, é o que eu sempre digo aqui. E ela disse que trabalhava, ela e o marido, os dois, trabalhando dia a dia, e não conseguia juntar dinheiro algum. Tudo ia para a Igreja Universal do Reino de Edir Macedo, tudo. Então ela não conseguia guardar dinheiro. Aí ela foi pensando, ainda bem, o cérebro dela começou a funcionar. Ela foi pensando que estava sendo explorada. E graças à internet, porque na internet você tem pessoas honestas que mostram as fantasias religiosas, ainda bem, ela procurou a internet ali, o YouTube, e viu vários canais, entre eles o meu. E aí ela começou a despertar, começou a pensar. E ela pensava, ela diz aqui, aí eu pensei, espere, estou trabalhando com meu esposo, trabalho aqui todos os dias, e a igreja está consumindo todo o nosso dinheiro. Eu aqui faço trabalho de graça para a igreja, pago dízimo, ofertas, fogueiras santas, e ainda tenho que pagar as despesas de água e energia. Alguém aqui está explorando alguém, e eu sei que estou sendo explorada. Ela acordou e saiu do mundo religioso. Hoje, ela e o marido trabalhando, juntando um dinheirinho, comprando agora as coisas, porque o dinheiro é destinado à família. Ela conseguiu sair desse atraso que se chama cristianismo, que se chama Igreja Universal do Reino de Deus, graças aí ao YouTube. É isso aí. Parabéns aí à grande Josete. É o que eu sempre digo aqui, gente. Quem conhece a história do cristianismo sabe que é doido por dinheiro. No início, com a Igreja Católica Apostólica Romana, vendia-se tudo. A igreja pegava um frasquinho sem nada dentro, e vendia dizendo que dentro era aquele vento que separou lá o Mar Vermelho, o vento. Você entendeu? A Igreja Católica vendia lascas de madeira, dizendo que essas madeiras eram da cruz em que Jesus foi crucificado.
são as indulgências católicas. Isso aí era vendido no mundo da ignorância da Idade Média. Entendeu? Aí surgiram o protestantismo, os evangélicos também surgiram aí com mais fome por dinheiro. O que eles querem é dinheiro. E a igreja, não existe coisa melhor que a igreja para se faturar dinheiro. É o que eu sempre digo aqui. A igreja é o melhor negócio da terra. Você entrega o dinheiro e em volta não recebe nada. Já digo sempre isso aqui. Vou aqui dar 2 exemplos no Novo Testamento, como os cristãos eram loucos por dinheiro. Veja aqui o que está em Atos, veja aí, em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ali é uma prova de que os cristãos eram loucos por dinheiro. Depois do vídeo, por favor, abra sua Bíblia, lá no Novo Testamento, texto cristão, e procure ali Atos dos Apóstolos, depois da morte de Jesus. Os apóstolos ali fundando igrejas cristãs. Então veja a ganância deles por dinheiro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, temos ali um cristão escreveu aquele texto. Para que ele escreveu aquele texto? Para amedrontar os abestados daquela época, no século I, a maioria ali formada por pessoas analfabetas. Então, os cristãos criaram essa história aqui, que é hedionda, devia estar em um livro de terror, mas está no Novo Testamento. Então, eles inventaram essa história aqui para que os fiéis cristãos da época acreditassem nisso aqui e ficassem com medo, e que, quando fossem vender um bem, levasse o dinheiro todinho para os apóstolos. Você entendeu? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Essa história aí macabra, inventada por um escritor cristão. Vamos lá. Havia, na época, um casal. Isso aí, gente, é uma história criada por eles para amedrontar as pessoas da época. Vamos lá. Havia um casal chamado Ananias e Safira. Cristãos. Acompanhavam Pedro, o discípulo Pedro, acompanhavam ali outros cristãos. Muito bem. Aí esse casal, chamado Ananias e Safira, eles tinham um imóvel, uma propriedade. E aí o que aconteceu? Eles venderam o imóvel, entendeu? Aí receberam o dinheiro do imóvel. Só que ali, entre os dois, um disse para o outro, o Ananias disse para a Safira, a esposa dele: meu amor, aqui está o dinheiro da venda do imóvel. Nós não vamos dar esse dinheiro todo para os discípulos, não, para os apóstolos de Jesus, não. Não vamos dar esse dinheiro todo para o Pedro, não. Não vamos entregar esse dinheiro lá para eles, não. O imóvel é nosso. Por que eu vou entregar esse dinheiro todo para eles? Então vamos fazer o seguinte, meu amor. Vamos entregar apenas uma parte aqui desse dinheiro para o Pedro, para os discípulos, apóstolos. Tudo bem. Ela entrou em acordo com o esposo. Aí o Ananias, escute bem, saiu de casa e foi lá ao encontro de Pedro, discípulo Pedro e agora apóstolo Pedro, né? Muito bem. E aí ele levou o dinheiro lá, só um pouquinho, né? Da venda do imóvel. Aí o Pedro, esperto pra caramba, perguntou ao Ananias, né? Ananias, você vendeu o imóvel e recebeu esse dinheiro aqui pela venda do imóvel? Aí ele mentiu, né? Para o Pedro. Disse assim: Pedro, o dinheiro que eu ganhei foi esse. Aqui está o dinheiro. Aí o Pedro ficou com raiva, porque o Pedro raciocinou que o imóvel tinha um valor maior. Aí o Pedro ficou com raiva, chamou o Deus da Bíblia, que os cristãos amam, e aí o Deus matou ali mesmo o Ananias. Você acredita? Isso. O Deus matou Ananias, porque não entregou o dinheiro todo do imóvel. 4 horas depois, a esposa, que ficou em casa, não é? A Safira, o nome dela, Safira,
Ela estava em casa, passaram-se 4 horas, o esposo não retornou, Ananias, ela ficou preocupada. Aí a pobrezinha da Safira saiu de sua casa à procura do marido. Aí foi lá conversar com o apóstolo Pedro, né, discípulo. Chegou lá e perguntou: Pedro, onde está meu esposo? Só que o Pedro já havia mandado sepultar o esposo dela, você vê, né? Porque Deus matou ali mesmo, porque ele mentiu. Muito bem. Aí o que acontece? Aí o Pedro foi diante dela e perguntou também a ela: Safira, me diga uma coisa. Aquele dinheiro que seu esposo trouxe aqui, o Ananias, aquele dinheiro foi realmente o resultado, o produto recebido pela venda do imóvel? Aí ela também mentiu, né? Aí disse: sim, Pedro, foi. Aí o Pedro: você também está mentindo, Safira. Aí o Pedro chamou o Deus da Bíblia, o Deus hebreu. Aí o Deus matou também a Safira. Então veja, Deus matou ali 2 pessoas. Veja bem a história, como é macabra, como ela seria uma história boa para filmes de terror. Aí o Pedro mandou os rapazes enterrarem também a Safira. Aí no finalzinho, aqui está a Bíblia. No finalzinho, veja aqui que é o importante, ó, por que eles fizeram essa história. Ó, aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 11, leia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 11, diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Olha aí. Então veja, um cristão aqui inventou essa história. Veja bem, inventou essa história aqui, um casal morrendo porque não levou o dinheiro todinho para os pés dos apóstolos. Então aqui veja, dizendo que Deus castigou esse casal por isso, porque eles mentiram, não levaram o dinheiro todo, só apenas um pouquinho do dinheiro. E que esse fato, veja aí, ó, causou temor a toda a igreja e a todas aquelas pessoas lá do século I. Todos ficaram com medo dessa história aqui, porque eles criaram isso aqui para enganar os otários. Você entendeu? É o cristianismo louco por dinheiro. E eu vou dar outro exemplo aqui. Veja outro exemplo, como os cristãos eram loucos por dinheiro. A oferta da viúva pobre é mais um exemplo. Nos evangelhos de Lucas e Marcos, veja, em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Aqui, outra história criada pelos cristãos, para mostrar que eles eram loucos por dinheiro. Então você vê aqui que, num certo dia, leia depois aí, aqui os 2 evangelhos. Certo dia, Jesus estava ali, Jesus com os discípulos. Vamos lá. Estavam ali, e na frente deles, mais à frente, havia lá uma caixinha para receber as doações, porque Jesus e seus discípulos não trabalhavam, eles viviam pedindo esmolas, ajuda. Pois bem, e ali Jesus com os discípulos, veja bem, e na frente deles a caixinha lá, para o pessoal colocar dinheiro. E ali o pessoal colocando dinheiro, na historinha aqui, colocando dinheiro, né? Os ricos, diz aqui a história, que os ricos colocavam grandes somas de dinheiro, os ricos na época. Veja bem, veja a inocência do relato. Então os ricos colocavam grandes somas, grandes quantias de dinheiro, os ricos. E os pobres colocavam pouco dinheiro. Aí apareceu uma viúva, a viúva pobre. Daí o título aqui, a oferta da viúva pobre. Aí apareceu uma viúva, bem pobrezinha. Ela só tinha 2 moedas, cara. Só 2 moedinhas para o seu sustento. Aí Jesus ficou observando com os discípulos aquela senhora viúva pobre. Aí ela foi, a pobrezinha, andando,
Aí colocou apenas 2 moedinhas na caixa lá. 2 moedinhas. Aí Jesus olhou para os discípulos, apontando para aquela senhora, Jesus disse assim: meus queridos discípulos, vejam vocês aquela viúva pobre. Veja bem, aquela viúva pobre. Jesus já sabia que a mulher era viúva, hein? Não ria, porque você está atrapalhando minha explicação aqui. Vejam vocês aquela viúva pobre. Ela colocou apenas 2 moedinhas, as únicas moedas para seu sustento. Já aqueles ricos ali colocaram grandes somas de dinheiro. Só que aquela senhora deu muito mais do que eles. Porque ela colocou, meus queridos discípulos, porque ela colocou as 2 únicas moedas que ela tinha para o seu sustento. Já aqueles ricaços colocaram grandes somas, mas de muito dinheiro que eles têm. Eles colocaram grandes somas, mas em relação à quantidade de dinheiro que eles possuem, isso aí não é nada diante daquela pobre viúva. Ela colocou tudo o que tinha para seu sustento. Aí está a história, a oferta da viúva pobre. Veja aí a ganância aí dos cristãos. Quem colocou esse texto aqui também? O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo para que isso sirva de exemplo, para que as pessoas pobres, que têm poucos recursos, também ajudem aí a eles, coloquem aí um dinheirinho para eles. O que deveria ser feito aí, Jesus? Se fosse aí um texto verdadeiro e uma pessoa boa, o que deveria ter sido feito aí? O contrário. Jesus devia ter dito assim: não, eu não vou aceitar aquelas 2 moedas daquela pobre mulher. São as 2 únicas moedas que ela tem para seu próprio sustento. Não, eu não vou aceitar isso aí. Eu vou lá e vou ainda dar uma ajuda a ela. Porque eu vejo aí, vocês viram, meus discípulos, que os ricaços aí, colocaram grandes somas de dinheiro. Então, eu vou dispensar a ajuda daquela pobre mulher, porque ela só tem 2 moedas. Eu vou dar 20 moedas para ela. Isso sim, seria o certo, não é? Mas não. E aí o que acontece nessas igrejas evangélicas aí, loucas por dinheiro? Os pastores, que não são bobos, eles vão para cá, para a oferta da viúva pobre. Você entendeu? A oferta da viúva pobre. Vou repetir onde ela está. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. E no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Leia. Então veja, pastores evangélicos, isso é comum. Eles dizem assim para os fiéis: vocês têm que doar, vocês têm que ajudar a Deus. Você entendeu? Vocês têm que doar, vocês têm que ajudar a Deus. Vocês têm que fazer como fez aquela viúva pobre. Porque Jesus a elogiou. Jesus disse que a ajuda dela foi muito maior que a dos ricaços, porque ela estava dando as 2 últimas moedas que ela tinha para seu sustento. Então vocês têm que fazer como a viúva pobre fez. É isso aí, irmão. Você tem que ajudar, dízimos, ofertas e doações. Você tem que doar para a igreja, porque você está doando para Deus. Os pastores evangélicos, eles dizem isso, pregam isso. Eis a verdade aí, gente. Viu aí como o cristianismo é louco por dinheiro? Sempre foi. Sempre foi. Quando o cristianismo foi trazido para o Brasil, em abril de 1500, com os portugueses aqui, Pedro Álvares Cabral, o cristianismo aqui, que era o católico, ele tomou conta de tudo aqui, junto com o poder. Pessoas de outras crenças não podiam ter um templo, só os cristãos. E aí faturavam muito dinheiro. Sempre assim. Então grave bem aí. O cristianismo é louco por dinheiro. O que a Josete me diz aqui, que ela passou lá na Igreja Universal do Reino de Deus,
Isso não é novidade para mim, nem para qualquer pessoa que raciocine, entendeu? É a ganância do cristianismo por dinheiro. Muito obrigado aí a Josete por nos trazer mais uma explanação. Valeu!